Glória a Deus. Eu desejo cumprimentar os irmãos com a paz do Senhor. Amém, irmãos? O livro do Gênesis, capítulo de número 35, versículo de número 16. Enquanto você localiza, Gênesis 35, a partir do verso de número 16, eu quero ser grato ao nosso bom e eterno Deus, que nos concede o privilégio de estarmos reunidos em sua presença. A Ele toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Quero estender os meus agradecimentos à pessoa do apóstolo. Deus abençoe, obrigado pelo carinho. Apóstolo Anderson, uma honra. Bisparquel, Deus abençoe, obrigado pelo carinho. Eu descobri que Deus ouve minha oração quando eu retornei a essa casa. Quando Silas me ligou, eu disse: Deus, o Senhor ainda ouve oração. Obrigado, Silas, meu amigo. Fiz uma oferta para o Tiago. Fui lá e falei: dou todos os meus cartões, vai para o shopping, vai para a padaria, vai para onde você quiser. Só volta aqui depois da mensagem. Mas ele não quis, um exímio pregador. Te amo de paixão, meu amigo. Não vou falar quantos anos a gente é amigo, porque senão o pessoal vai descobrir nossa idade. Eu recebi uma palavra do apóstolo aqui sobre os cabelos brancos. Vou pintar saindo daqui em nome de Jesus. Tá no charme, Vaz? O senhor com uma barba dessa, pintada eu vou ficar. É charme, né? Vou manter então. Deus abençoe. Caldeira, todo mundo. Prazer estar nessa casa. Meu filho Miguel está lá na salinha. Ele veio no caminho dizendo: pai, tem escolinha? Eu disse: eu acho que tem. Ele disse: que alegria. Eu disse que não vai ficar tão feliz assim, são as tias da escolinha. Mas eu tenho certeza que tem uma bênção dobrada de Deus para elas essa noite. Amém? Quem achou o texto bíblico, diga amém, irmãos. Eu prometo que eu vou ser breve, um mensageiro de pés ligeiros, mas eu tenho uma mensagem de Deus para nós essa noite. Gênesis 35, versículo 16 diz assim: e eles partiram de Betel, e era um curto caminho para chegar a Efratá. E Raquel entrou em trabalho de parto, e ela teve dificuldades no parto. E aconteceu que quando ela estava com dificuldades no parto, a parteira lhe disse: não temas, tu terás este filho também. E aconteceu que enquanto a sua alma partia, porque ela morreu, ela chamou o seu nome Benoni. Diga comigo, Benoni. Mas seu pai o chamou Benjamim. Diga comigo, Benjamim. Podeis assentar em nome de Jesus. Obrigado por ter estado de pé comigo. A proposta para essa noite é muito simples. Tem uma mensagem de Deus muito simples, mas eu tenho certeza que os céus vai falar aos nossos corações aqui. Eu quero pregar sobre o tema Benoni não, Benjamim. Você consegue dar um sorriso para esse irmão bonito do seu lado aí? Mostra os dentes para ele. Pastor, estou sem dente. Mostra a gengiva. Mas arranca um sorriso dele aí. Diga para ele: Benoni não. Diga Benjamim. O texto bíblico que nós acabamos de ler, ele é muito sugestivo. Ele narra a passagem do patriarca Jacó por Betel. Jacó, por ordenança de Deus, vai morar em Betel. Existe uma aliança quebrada, que seus filhos quebraram com Siquém, e a direção de Deus para Jacó, para que esta aliança seja consertada, para que as consequências desta quebra de aliança não caiam sobre Jacó. A ordem de Deus é: vai para Betel, habita em Betel, levanta altar em Betel. A ordem de Deus para ele é: você precisa gastar tempo em Betel. Jacó prontamente reúne sua família, faz um concerto e vai morar em Betel. Em Betel ele levanta um altar e coloca o nome desse altar de El Betel, ou o Deus de Betel. O Deus que se revelou a mim em Betel. Diante desse altar, os céus falam com Jacó, reafirma uma promessa.
Deus disse para ele: te encontrei aqui, e quando te encontrei aqui, teu nome era Jacó. Quando te encontrei aqui, tu eras Jacó, mas nunca mais se chamará Jacó. Teu nome é Israel. O narrador do texto ainda faz questão de dizer: e até hoje o chamam assim. Depois de passar em Betel, Jacó entende uma necessidade. Qual, pastor? De sair de Betel e ir para Efratá. O texto faz questão de dizer que é um curto caminho de Betel a Efratá. A palavra Betel, em seu original, significa casa de Deus. A palavra Efratá é frutificação. Logo eu entendo que quem gasta tempo com Deus em Betel sai frutificando. Logo eu entendo que quem levanta altar em Betel sai frutificando. Logo eu consigo compreender que quem tem um encontro com altar em Betel sai para frutificar. O texto é claro em dizer que é um curto caminho, ou seja, o período da frutificação ou da transição da casa de Deus para a frutificação, ele é curto. É um curto caminho, ao ponto do patriarca Jacó sair com Raquel, sua esposa, que estava grávida, gestante. É uma viagem curta, então Raquel vai. É uma viagem curta, então ela está fazendo parte desta caravana que está indo para Efratá. Mas neste curto caminho, ela entra em trabalho de parto. O texto diz que o trabalho de parto, ou existe complicações no trabalho de parto. Estas complicações no trabalho de parto vão levar ela a óbito. Mas enquanto ela está perto de desistir do projeto do filho, da gestação, uma parteira, que a Bíblia não nos dá a honra de saber o nome, grita para Raquel: calma, esse menino também vai nascer. Há uma anônima gritando para alguém que está perto de abrir mão do projeto: calma, esse projeto também vai dar certo. Existe uma anônima sendo usada por Deus aqui, porque alguém está olhando o momento, e esse momento de dor está fazendo ela abrir mão do projeto, e quando ela está perto de abrir mão do projeto, alguém alça a voz e grita: vai nascer esse projeto também. Calma. Raquel entende que vai nascer, então ela dá nome. Se vai nascer, ela dá nome. O nome que ela dá é Benoni. A palavra Benoni vem da origem hebraica ben, pai ou filho, e oni, dor. Então ela está dizendo: filho da minha dor. Ela está olhando para o momento dela, está dizendo: minha dor está nascendo agora. Eu estou gerando dor. É a dor quem nasce nesse momento. Ela está se valendo de um costume que só existiu na casa de Jacó. Jacó, como você sabe, é o filho de Isaac mais novo, que é estigmatizado. Ficou conhecido por conta de seu caráter. Vale lembrar que na Bíblia nome tem pelo menos 3 propósitos: revelar circunstâncias, revelar propósito ou revelar caráter. Nome, ou ele revela as circunstâncias do nascimento, ou ele revela um propósito, ou ele revela caráter. Quer entender só? Jacó vem de uma origem hebraica chamada Yaakov, aquele que agarra. Logo o nome Jacó é aquele que agarra ao calcanhar. Circunstâncias de nascimento. Nasceu agarrado ao calcanhar do irmão. Mas quando ele cresce, ele é enganador, suplantador. Então logo seu nome fica associado ao seu caráter. E não dá mais para falar de Jacó sem lembrar do engano. Não dá mais para falar de Jacó sem lembrar do seu caráter. Já que nome também revela caráter. Só que nome também revela propósito. E quando Deus permite o nome de Jacó, existe um propósito, Tiago. Qual é o propósito, pastor? Jacó é guerreiro, Jacó é perseverante. Quando Deus tem um encontro com ele no Val de Jaboque para mudar o nome dele é aquele que agarra.
Mas alguém está dizendo assim: você suplanta, você engana. Então Deus tem um encontro com ele. A primeira coisa que o anjo pergunta quando tem um encontro com ele é: qual é teu nome? E se Jacó fosse abrir o verbo, ele diria: eu sou muita coisa para muita gente. Alguém diz que eu sou o que fantasia, outro diz que eu sou o que engana. Alguém vai dizer que eu sou o que toma as ovelhas, outro vai dizer eu sou aquele que toma a herança. Minha mamãe dizia que eu era aquele que agarra o calcanhar do meu irmão. Eu sou muita coisa para muita gente, mas parece que eu vejo Deus dizendo para ele: o meu propósito sobre a tua vida sempre foi de um guerreiro. Eu sempre te chamei para liderança, eu sempre te chamei para liderar. Você sempre foi um projeto de liderança. Eu disse à tua mãe que você seria o menor que seria servido pelo maior. Eu te chamei para liderar. E nesse encontro Deus diz: não se chamará mais Jacó. Redobre sua atenção aqui. O propósito de Deus não é mudar a estrutura do nome, é limpar o caráter. Pastor, prova, vou te provar na Bíblia. O texto bíblico diz que ele passa uma madrugada inteira agarrada com um anjo. Qual é o nome dele? Aquele que agarra. E aquele que agarra passou a madrugada inteira agarrado ao anjo, passou segurando no anjo. E quando a madrugada terminou, o anjo muda o nome dele e diz: não é mais Jacó, aquele que agarra, agora teu nome é Israel, aquele que luta com Deus e com os homens e prevalece. Se isso não é o mesmo propósito, eu não sei o que é. Deus está dizendo para ele: você não é o que desiste, você é o que insiste. Você não é o que abandona, você é o que permanece. Você não é o vencido, você é vencedor. A palavra prevalecer aqui não traz a conotação de vencer. É Deus dizendo assim: você é aquele que lutou com Deus e com os homens e ainda está de pé. Você é aquele que passou toda a prova e ainda está de pé. Você é aquele que enfrentou a luta e ainda está de pé. Você é aquele que passou o processo e ainda está de pé. Se levantaram contra você, mas você ainda está de pé. Você é o que insiste. Você é o que permanece. Jacó, esse é o teu nome. Nome revela propósito, nome revela caráter, nome revela circunstâncias. E tem uma mãe que está pensando só nas circunstâncias do momento e está colocando o nome a um filho. E ela está se valendo de um costume que estava só dentro da família de Jacó. Que costume é esse, pastor? É uma briga entre Raquel e Leia. Leia, quando gera e Raquel não, ela pega o primeiro filho dela, Rubem, e coloca o nome. E o nome de Rubem é para afrontar, é dizendo: vede, tenho um filho. Leia gera de novo e o nome do segundo é Simeão. E Simeão significa o Senhor me ouviu. Leia gera de novo e o nome do terceiro é Levi. E Levi significa apego, e ela está dizendo: meu marido vai se apegar a mim. Leia gera o segundo, o quarto, e o quarto é Judá. E Judá significa louvor. Todos os nomes dos filhos quem está dando é uma mulher, é Leia. Mas os patriarcas não fazem assim. Não é costume dos patriarcas. E Jacó, que sempre fugiu de briga, está deixando isso acontecer. Está de braços cruzados, vendo a briga instaurar dentro de sua casa. Está vendo suas mulheres guerreando dentro da sua casa. Até porque na sua casa paterna ele guerreou contra o seu irmão. E alguém que cresceu na briga, na luta, está vendo a briga ser instaurada na sua casa. Aí ele passa em Betel, levanta altar em Betel. E quem passa por Betel nunca mais é o mesmo. E quem passa em Betel nunca mais é a mesma pessoa. Quem passa por Betel não permite que ciclos repetitivos continuem a acontecer. Quem passa em Betel entende: Deus me chamou para quebrar ciclos. Você pode pegar na mão de alguém aí, dar um sorriso para ele, com dente ou sem dente, diga para ele: Deus te chamou para quebrar ciclos. Diga: Deus te chamou para interromper ciclos. O que o senhor está querendo dizer com isso, pastor? Que enquanto ele não passa em Betel, tem uma briga dentro da casa. Enquanto ele não passa em Betel, tem alguém colocando nome nos projetos dele. Enquanto ele não passa em Betel, tem alguém mandando no lugar dele. Mas depois que ele passou em Betel, alguém gritou: é Benoni. Jacó grita: Benoni, aqui não nasce. O nome do meu filho é Benjamim. Pega na mão
mãozinha desse irmão do teu lado, eu já vou encerrar, prometo para você. Dá um sorriso para ele aí, com dente ascendente, diga para ele assim: Benoni não nasce na tua casa. Você é aquele que interrompe ciclos. Ei, tem uma mulher olhando para o momento, e quando a gente olha para o momento, a gente esquece a promessa. Toda vez que a Bíblia me diz que alguém olhou para o momento, esqueceu a promessa. Quer ver só? Livro do Êxodo, capítulo de número 3. Tem um Moisés em cima do monte, perdido, olhando os arbustos secos, as ovelhas. Está olhando para o momento dele, o momento dele é deserto. Está olhando para o momento dele, o momento dele é frustração. O anjo do Senhor desceu no monte, acendeu uma sarça, e tem um Moisés que não está percebendo, porque ele está olhando o momento, mas tem um Deus descendo nos céus, ali na terra, para pisar, só para dizer para ele: Moisés, para de olhar para o momento, para de olhar para as circunstâncias, para de olhar para o teu deserto, olha para cá, porque eu tenho uma promessa na tua vida, olha para cá. Elebarai obre a canácia. Alabara sub naracanjo. Eu estou sentindo presença de Deus. Eu estou sentindo presença de Deus. Eu estou sentindo presença de Deus. Até antes de passar em Betel, Jacó aceita a briga. Até antes de passar em Betel, ele também olha para o momento. Mas quando ele passou em Betel, Tiago, o Senhor fez questão de dizer para ele: tem uma promessa de Deus sobre a tua vida. Existe uma promessa, e qual é essa promessa, Senhor? De ti reis se levantarão, nações virão de ti. Você vai levantar reis, você vai levantar guerreiros, você vai gerar profetas. Deus está facultando uma promessa. Jacó sai carregado de uma promessa de Betel, e quando ele chega no meio do caminho de transição, tem luta, tem dor, tem dificuldade. A mulher do amor dele está olhando para o momento e está dizendo: minha dor está nascendo aqui. Mas Jacó, que passou em Betel, ouviu a promessa. Tem uma promessa gritando no interior dele, dizendo: não é a dor que está nascendo aqui, quem está nascendo aqui é a promessa que Deus falou a teu respeito. É a promessa. Os céus nos reuniu aqui esta noite para você entender uma verdade plena. Enquanto você ficar olhando para o seu momento, talvez você vai desistir, talvez você vai abortar. Teu momento talvez não seja favorável, talvez seja de dor, como era de Raquel. O sonho de gerar agora está produzindo dor, e a gente precisa entender que da casa de Deus a frutificação no meio do caminho tem dor, tem luta, tem abandono, tem traição, tem desespero. Dói gerar, dói dar a luz aos projetos, dói, ela está abrindo mão, ela entendeu que vai morrer, então ela está estigmatizando. Mas tem um Jacó que ouviu uma promessa, que sabe o que é ser estigmatizado, que sabe o que é carregar o peso da vergonha da família, que sabe o que é ser apontado como um insucesso da casa. Tudo que dava errado na casa de Jacó, o problema era Jacó. Tudo que dava errado entre os irmãos, o problema é de Jacó. Quando Jacó vai para a casa de Labão, tudo que dá errado lá, o problema é de Jacó. Se a fazenda de Labão não prospera, o problema é de Jacó. Mas quando ele passa em Betel, ele entende: é tempo de interromper ciclos. Eu não vou aceitar que alguém estigmatize aquilo que Deus me levantou para gerar, aquilo que Deus me levantou para produzir. Eu vou profetizar sobre a tua vida, eu vou profetizar esta noite: ninguém vai estigmatizar a tua casa, a tua família. Deus está te fazendo transitar de Betel a Efratá, e esta dor não tem poder de anular o projeto que está sendo gerado. Esta dor não tem poder de anular o projeto que Deus colocou sobre a tua mão. Pega na mãozinha desse irmão bonito aí do teu lado, pega, com aquele sorriso. Diga para ele assim, olha na bolinha dos olhos dele, diga para ele assim, diga: essa dor não tem poder de anular. Diga para ele assim: o que você passou, tua casa não passa.
Diga: você interrompe ciclos. E eu não estou nem aí, irmão, quem foi a tua casa, se o teu pai foi um ébrio, se a tua mãe foi uma endividada, se na tua família ninguém deu certo no casamento. Você é aquele que interrompe ciclos. Você é aquele que interrompe ciclos. Você é aquele que interrompe ciclos. Benoni não nasce na tua casa. Benoni não cresce na tua casa. Benoni não se instaura na tua casa. Raquel está dizendo Benoni. Jacó está dizendo Benoni não. Benoni é dor. E eu passei nesse processo todo, não foi para gerar dor. Eu passei esse processo todo. E quando cheguei em Betel, os céus falou comigo. Quando eu passei em Betel, os céus gritou aos meus ouvidos: você vai gerar reis, você vai gerar profetas, você vai gerar guerreiros. E quem está olhando para a promessa de Deus, que Deus acabara de facultar, entende. Eu respeito a sua dor, Raquel. Eu sei que a sua dor é genuína, é verdadeira. Eu sei que seu momento não é fácil, mas não é o teu momento quem define quem você é. Como o meu momento não me definiu lá atrás, como não me definiu o que os outros diziam ao meu respeito. Alguém disse, apóstolo, que Jacó era enganador, mas não foi o que Deus disse a respeito de Jacó. Alguém disse que ele era o que fantasiava, mas não foi o que Deus disse de Jacó. Jacó passou muitos processos na vida, porque ficou ouvindo o que os outros diziam a seu respeito. Eu preciso dizer algo para você. Jacó entrou em problemas que ele nem precisava entrar, só porque ele se esqueceu da promessa. Pastor, o senhor está maluco? Irmão, primeiro que ele não precisava comprar a primogenitura do irmão. Por que não, pastor? Porque antes que a primogenitura valesse alguma coisa, Deus já tinha dito: tem 2 filhos aí brigando no teu ventre, 2 nações, o maior vai servir ao menor. Jacó não precisava de primogenitura, porque Deus já tinha dito: o primogênito vai servir o caçula, o maior vai servir o menor. Mas Jacó está ouvindo alguém dizer para ele: você precisa da primogenitura, você precisa ser primogênito. O que Jacó não sabia, que tudo que ele precisava era ser o que Deus chamou ele para ser. Era ser o que Deus chamou ele para ser. Lébria. A mamãe dele disse: você está precisando de primogenitura. Alguém disse para ele: você precisa da bênção da primogenitura. Deus está dizendo para ele: você precisa da promessa. Você precisa da promessa. É tão verdade que ele precisa da promessa que Jacó não prospera enquanto Deus não manda ele voltar a se consertar com o irmão dele, acertar os ponteiros, ir lá ter com o irmão, porque até passar em Betel, Jacó é aquele que aceita perder família. Jacó é aquele que aceita perder o inegociável. Olha para esse irmão bonito do teu lado aí e diga para ele: não aceite perder o inegociável. Jacó era tão barganheiro, desculpa esse termo chulo, mas ele era tão barganheiro que ele fazia cálculo de perda. Quem trabalha com negociação sabe, cálculo de perda. Como assim, pastor? Ele vai ter um encontro com o irmão, sabe que o irmão é guerreiro, ele divide os bandos, coloca metade dos filhos com uma esposa, metade dos outros com outra, e a ideia dele é: se ele vier por um lado matar um bando, eu ainda tenho outro. Está fazendo cálculo de perda. Eu aceito perder 50%. Manda a família na frente. Ainda por cima é medroso, vai atrás. Está tentando comover, está tentando mexer na emoção de Esaú. Mas depois que ele passa em Betel, a primeira coisa que ele faz é ajuntar o bando. A primeira coisa que ele faz é colocar o bando para trás e ir para frente como líder. Deus me chamou para liderar, então eu vou assumir a posição que Deus me chamou para assumir. Ele vai para frente. Quando ele encontra Esaú, Esaú diz: bora correr aqui depressa, bora postar uma corrida. Aquele que começou aceitando perder 50%, depois de passar em Betel, ele entendeu: não dá para perder nada daquilo que Deus colocou sobre a minha mão. Ele olha para Esaú e disse: eu consigo correr contigo, mas vai na frente, ganhe essa corrida,
porque eu vou aqui atrás, no passo do gado e no passo dos mancebos. Eu vou aqui no passo do gado e no passo dos mancebos. Ele está dizendo: é melhor perder a corrida do que perder a família. É melhor perder o título do que perder a família. É melhor perder os aplausos do que perder a família. Não dá para perder o inegociável. Eu passei em Betel, e depois de passar em Betel, eu não faço cálculo de perda com aquilo que é inegociável. A minha casa é inegociável, a minha família é inegociável, o projeto de Deus sobre a minha vida é inegociável. Olhe para esse irmão do teu lado e diga para ele: não negocie aquilo que é inegociável. Diga: o projeto de Deus sobre a tua vida. Tem alguém olhando para o momento e está amaldiçoando algo que está nascendo. Benoni, minha dor nasce agora. E não dá nem para julgar Raquel, porque quando a gente está passando no luto, na prova, na dificuldade, a gente não entende o processo. E quem é que sabe por que o justo sofre, não é? Quem é que entende o sofrimento do justo? Quem é que entende? Eu desafio qualquer um responder o porquê que o justo sofre. Por que o justo sofre, pastor? Eu não sei. Jacó não sabia, Jó não sabia. Jó gritou por 38 capítulos: Deus, pesa-me balanças fiéis e verás a minha sinceridade. Eu sou justo. Ele não sabia o porquê sofria, mas ele sabia de uma coisa: ainda que ele me mate, nele eu confiarei. Ele sabia de uma coisa: o meu Redentor vive e por fim se levantará. Ele não sabia porquê sofria, mas ele sabia: existe um Deus soberano que está no controle da situação. Não é novidade minha nem tua. Não entendeu porque o justo sofre. Jeremias também não sabia o porquê o justo sofre. Ele disse: Deus, eu preferia ser um natimorto, morrer dentro do ventre da minha mãe, do que passar tudo que eu passo. Mas no capítulo 20, quando ele está tentando parar, ele diz: a tua palavra é como fogo no meu osso, como fogo na minha entranha, que não me deixa parar. Ele não sabia por que sofria, mas ele sabia de uma coisa: a tua palavra arde, a tua palavra queima, a tua palavra me levanta, a tua palavra me leva. Asaf não sabia por que sofria. Salmo de número 72, ele está dizendo: bom é Deus para com justos, mas quanto a mim, os meus passos quase escorregaram, eu quase desviei, eu quase afastei. Mas aí no versículo de número 17 ele grita: até que entrei no santuário do Altíssimo. Até que eu entrei no santuário. Asaf está dizendo: mesmo sem resposta, eu entrei na presença. A presença firmou os meus passos, a presença me trouxe para dentro, a presença me manteve firme. Eu podia aqui continuar falando para você só sobre pessoas que não entenderam porque sofriam. Você lembra do apóstolo Paulo? Tira o espinho na carne. Eu aprendo uma coisa com Paulo. Sabe o que é, meu apóstolo? Deus vai responder uma coisa para Paulo. Paulo está querendo tirar um espinho, Deus está dizendo: não vou tirar. Tem um inimigo esbofeteando a face, ele está dizendo: vai dando glória. Paulo quer resposta, Paulo quer alívio. Deus está dizendo: você não precisa de resposta, você não precisa de milagre, você não precisa nada disso. Do que eu preciso? A minha graça te basta. O meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. Você precisa de graça. Vai dando glória que a graça te envolve. Vai dando glória que a graça te capacita. Vai dando glória que a graça te levanta. Vai dando glória que a graça te enche. Amarai, obre a calamaia. Se nem Jesus, que Jesus entendia os processos. Pastor, o senhor está maluco? No Getsemane, ele gritou: passa de mim esse cálice. Mas Jesus entende uma coisa: eu não vim entender o propósito, eu vim cumprir o propósito. Eu não vim entender os porquês, eu vim cumprir propósito. Todavia, seja feita a tua e não a minha. Seja feita a tua e não a minha. Seja feita a tua. Tem alguém olhando o momento. Eu encerro a mensagem aqui agora. O relógio aqui corre de rápido demais. Muito depressa. Eu paro agora. Pega na mãozinha desse irmão bonito do teu lado e diga para ele assim: se você entender da mensagem,
Só isso aqui já valeu ter vindo. Diga para ele: pare de olhar para o momento. Existe uma promessa de Deus sobre a tua vida. Levará sobre na canobria. Existe uma promessa. Existe uma promessa. O texto bíblico diz que Raquel, que olha o momento, está dizendo Benoni. Jacó, que está olhando para a promessa, está dizendo Benjamim. E o Jacó, que até aqui, até os 45 do segundo tempo, aceitou todo mundo colocar nome naquilo que era dele. Depois de passar em Betel, ele entendeu. Não dá para chegar em Efratá deixando alguém colocar nome nos projetos que Deus entregou sobre a minha mão. Então lá vai, Benoni não nasce hoje. Quem nasce hoje é Benjamim. Quem nasce hoje não é a minha dor. Quem nasce hoje é a força da minha destra. Quem nasce hoje é o filho da minha força. Quem está nascendo hoje é força e não dor. Quem está nascendo hoje é o projeto. Quem está nascendo hoje é o projeto e não a frustração. Quem está nascendo hoje é o sorriso e não o choro. Quem está nascendo hoje é a realização dos projetos de Deus. É o mês de acesso. Eu peguei aqui que é o mês de acesso. Lebria, calaramandobria, televará sobre naracandobrinaya. Eu estou sentindo uma presença de Deus muito grande aqui. Encerro a minha mensagem agora. Gênesis capítulo de número 49, versículo de número 27. Jacó vai impetrar a bênção sobre os filhos. E Jacó é tão mudado depois de passar em Betel, que até na hora de impetrar as bênçãos sobre os filhos, ele age diferente do pai. A gente olha para Isaac, e o triste de Isaac é que ele tem 2 filhos, mas ele tem uma bênção só. Ele só consegue abençoar um dos filhos. Ao ponto, depois que Jacó engana o próprio Isaac, Esaú chega e diz: me dá uma bênção só. Jacó disse: não tenho, dei tudo para o teu irmão. Mas quando chegou a vez de Jacó impetrar a bênção, ele tem 12 filhos. Ele tem 12 bênçãos para entregar. Jacó não tem uma bênção para entregar, ele tem 12. E quando chega no último filho, no filho que ele disse: não é o filho da minha dor, é o projeto de Deus sobre a minha vida. Não é o filho da minha dor, é a promessa que Deus falou ao meu respeito. Que está nascendo aqui não é a vergonha da minha casa. Ele não aceitou alguém estigmatizar o filho dele. Imagina que peso uma mãe que só olha para o momento, está impetrando sobre o filho, mas tem um pai consciente em uma promessa que está quebrando esse ciclo. Quem nasce hoje aqui é Benjamim. Eu podia falar para vocês aqui uma lista de grandes homens de Deus que vieram de Benjamim. Eu podia falar de Saul, eu podia falar aqui de Mardoqueu, da rainha Esther, do próprio apóstolo Paulo, que era benjamita. Eu podia falar de homens destros que acertavam um fio de cabelo com a funda. Mas vale ressaltar que quando chegou a hora de impetrar a bênção sobre Benjamim, Jacó pôs a mão sobre a cabeça dele e chamou ele de lobo. Jacó olha para ele e disse: como um lobo, de manhã tu devorarás a presa e de tarde repartirás elas. Parece que alguma coisa deu errado na vida do menino, não é? Que o papai está olhando para ele, está quebrando um ciclo, está dizendo para ele: você não é dor, você é força. E lá no final de tudo, quando ele vai impetrar a bênção, ele está olhando para esse mesmo menino que ele disse não é dor, é força, e está dizendo: é um lobo. Mas quando ele chama Benjamim de lobo, ele não está olhando os defeitos do lobo, ele não está olhando o lado pejorativo, ele está olhando as qualidades. Ele está olhando para Benjamim dizendo: eu sempre soube que você era líder.
Eu sempre soube que você nasceu para ser alfa. Eu sempre soube que você nasceu para liderar uma alcateia. Eu sempre soube que você era guerreiro. Eu sempre soube que você era quem devorava, você era quem conquistava. Eu sempre soube que você seria constante. Você guerreia de manhã, pega presa de manhã, despedaça de manhã, e de tarde você está repartindo ela. Trabalha de manhã, reparte de tarde. Trabalha de manhã, reparte de tarde. Tu és líder, tu és grande, tu és forte, tu és a minha força. Pega sobre a mão de alguém aí e profetiza para ele, profetiza para ela. Diga: você não é o que estão dizendo que você é. Diga: você é o que Deus prometeu que você seria. Você não é o que os outros pensam a teu respeito. Você é o que Deus falou que você seria. Você é bênção, você é projeto, você não é Benoni, você é Benjamim. Posso orar? Fica de pé, eu não vou pregar mais. Com a permissão do apóstolo, fica de pé, por favor, com carinho, com respeito. Entenda uma coisa sobre esse mês de setembro na tua vida. Você não é o que os outros estão dizendo que você é. Você não é o que pensam ao teu respeito. Diga para alguém: você não é o seu momento. Diga: você não é esse cenário. Diga: você não é Benoni. Diga: é só uma fase, é só um momento. Diga para ele: curto ainda, porque o texto bíblico ainda é claro em dizer que de Betel a Efratá é um curto caminho. É só uma fase pequena, é só um espaço curto, é só um momento. Ele vai passar, porque está chegando o tempo de conquistar, está chegando o tempo de ter acesso, está chegando o tempo de viver as promessas de Deus sobre a tua vida. Deixa eu ver quem recebe esta palavra. Deixa eu ver quem recebe esta palavra. Só quem entende que o tempo de Benjamim de Deus chegou sobre a tua vida. Só quem entende que você não é Benoni, você não é dor, você não é a vergonha da tua casa. Eu não quero saber se os teus pais, sem sabedoria, disseram que você era a vergonha da família. Eu vim aqui te dizer: existe uma promessa de Deus ao teu respeito. Existe uma promessa de Deus ao teu respeito. Tu és Benjamim. Tu és Benjamim, tu és Benjamim, tu és Benjamim, tu és Benjamim, tu és Benjamim. O ciclo de dor está findando, está chegando um período de força sobre a tua vida. Ele é baracandobria, ele é baracantoquenaragandorelemaia. Ó Deus, aonde houver uma mão levantada te adorando, aonde houver um coração aberto te glorificando, aonde houver um servo ou uma serva tua que receba como verdade sobre a sua vida, aonde houver alguém aqui que entendeu que ele não é Benoni, ele não é o que os outros dizem que ele é, ele não é o que os outros pensam que ele é um projeto teu que está de pé, que foi levantado pelo Senhor. Renova ele agora, renova ela agora. Toca nele, toca nela, toca nele, toca nela, toca nele, toca nela. Agora, 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 agora. Aonde houver alguém te adorando, os seus planos podem se frustrar e não darão, não se frustrarão. Os planos de Deus ninguém impedirá. Pode o vento soprar, a terra pode se abalar, mas os planos de Deus ninguém impedirá. Quando passares pelas águas, eu estarei contigo, filho. Quando passares pelo fogo, ele não te queima.
mãozinha desse irmão do teu lado aí, pega na mão dele, pega na mão dela, pega na mão dele, dela. Diga para ele assim: é uma fase. Diga para ele: esta fase está chegando ao fim. Profetiza para ele, diga: porque o tempo de frutificar, o tempo de gerar, o tempo de produzir está chegando. Ei, o teu Benjamim nasce hoje, a tua promessa nasce hoje. Setembro será o melhor ano da tua vida. O tempo de romper está chegando. Você vai romper. E se teu barco parecer que vai naufragar, está balançando pra lá e pra cá, está causando medo em seu coração, está causando dúvidas. Cadê Jesus? Mas olha só quem vem aí, andando sobre as águas. Parece que é Jesus, andando sobre as águas. Está dando uma ordem para o vento. Sou eu dono do tempo, sou eu dono daqui, sou eu dono do mar. Sou eu, sou eu, sou eu, sou eu. Se teu barco parecer que vai naufragar, está balançando pra lá e pra cá, está causando medo. Levanta suas mãos e adore. Está causando dúvidas. Cadê Jesus? Mas olha só quem vem aí, andando sobre as águas. Parece que é Jesus, andando sobre as águas. Está dando uma ordem para o vento. Sou eu dono do tempo, sou eu dono daqui, sou eu dono do mar. Sou eu, sou eu, sou eu, sou eu. Levanta suas mãos aos céus um minuto. Levanta suas mãos aos céus. Que o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó abençoe você. Que você tenha uma noite de paz, de vitória e de milagres. E uma semana extraordinária. Mas que esse mês você viva todo o acesso que Deus tem para você e para a tua casa. Você não é Benoni, você é Benjamim. Eu vou dizer até 3 e você vai dizer: eu sou Benjamim. Posso ouvir glória a Deus? E você vai dar o maior grito de vitória para que estronde no mundo espiritual tudo aquilo que impedia você de fluir, de avançar, de alcançar, caia por terra. Em nome do Senhor Jesus, que o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó mude a tua vida e o teu destino. Em nome de Jesus, 2, que os céus estejam abertos para você, para a tua casa e para a tua família, e que você viva o extraordinário do Senhor. Em nome de Jesus, 3, o seu nome não é Benoni, o seu nome é Benjá. É Benjá. Solta um brado de vitória, exalte ao nome do Senhor, adore ao Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Na saída, cumprimente o seu irmão, a sua irmã. Na saída temos o batismo, a imersão. Deus abençoe. Vão debaixo da bênção. Cumprimente o seu irmão e a sua irmã. Pega os seus pertences, adore. Mas olha só quem vem aí. Deus abençoe a todos.